nós vamos falar sobre o valor da experiência, uma reflexão sobre o direito da população idosa no Brasil contemporâneo. Para começar a falar sobre esse assunto, eu acho muito importante a gente comentar sobre a nossa sociedade em si. A nossa sociedade é uma sociedade que está baseada em duas características marcantes, que seria o ritmo acelerado e o culto à juventude. O que seria esse ritmo acelerado? Hoje em dia, tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, tudo que a gente fala sobre é algo muito rápido. Por exemplo, o TikTok. Acho que todos aqui conhecem o aplicativo e o Instagram também. No TikTok são vídeos curtos que a gente passa e vê e fica horas vendo esse mesmo conteúdo. A gente absorve esses conteúdos muito rápido e fica na nossa mente, mas não necessariamente a gente aprende alguma coisa com eles. E no culto à juventude é que tudo hoje em dia é baseado nos jovens. Então tudo que a gente vê hoje em dia, todas as notícias, todos os vídeos, todas as falas, elas são voltadas para os jovens, porque nós, querendo ou não, nós somos um público mais influenciável, então, e mais manipulável. E a mídia e as propagandas, elas se aproveitam disso para nos influenciar. E em tudo isso, a população idosa, ela tem uma posição de invisibilidade e desvalorização, porque a maioria das pessoas idosas, elas não se adaptam com isso tudo, não se adaptam com essa rapidez e não se adaptam com esse ritmo mais acelerado. E mesmo com os avanços das legislações, das políticas e das leis, diversos desafios ainda são enfrentados por essa população. E o mais sério entre eles, que eu acho que vocês vão concordar comigo, é a violência em si, que muitas vezes a gente acha que ela parte de uma pessoa aleatória, só que muitas vezes essa violência parte de dentro da própria casa da pessoa. E isso é uma coisa muito séria. E diante desse cenário, eu queria trazer o livro O Velho e o Mar, que trabalhamos aqui na escola. E ele é um livro que conta a história de Santiago, que é um pescador, e ele é o protagonista. E na história, o Santiago, pelo que eu analisei, acho que pelo que as pessoas podem analisar, ele trava 3 lutas principais. Uma luta contra as pessoas que desrespeitam ele, outra luta contra ele mesmo e a luta contra o peixe. A luta contra as pessoas que discriminam ele e que falam que ele nunca vai conseguir, eu acho que é uma das lutas mais sérias que ele passa, porque todo dia alguém tá falando para ele que ele não vai conseguir, que ele não é capaz, e ele sempre tenta provar o contrário, ele sempre tenta provar que ele vai conseguir, que ele é capaz de fazer isso. E isso também interliga com a luta interna dele, porque ele sempre acha que ele tá sozinho, ele sempre acha que ninguém vai estar ali com ele, e eu acho que isso é uma coisa que acontece muito com as pessoas idosas. Muitas vezes elas se sentem sozinhas porque elas não têm nem o apoio dentro de casa. As pessoas que deveriam dar amor, dar carinho, dar afeto, não dão. E isso é mais comum do que a gente pensa. E entra em outro tópico que é sobre a violência, que eu citei mais cedo, que a violência, de acordo com dados do Disque 100, a violência ela é constante aqui no Brasil. Porque o Brasil, ele tem, do século XX até o século XXI, que é o nosso século atual, ele vem sofrendo um envelhecimento muito rápido. E atualmente o Brasil conta com 32 milhões de pessoas idosas. E isso, para quem é bom de matemática, é uma parte significante da nossa população. E essas violências, de acordo com esse canal de denúncia, elas não são específicas de pessoas aleatórias, como um assalto e um roubo. E eu acho que o que deixa ela mais problemática é pelo fato que essa violência vem muitas vezes da família. Muitas vezes a família não acolhe aquela pessoa idosa, acha que ela é um fardo, e muitas pessoas idosas se sentem prejudicadas, se sentem afastadas das pessoas que deveriam dar amor e carinho para elas. E eu acho que isso é muito triste de pensar, porque eu tenho certeza que todos aqui já tiveram uma conversa com alguém mais velho, com um avô, com uma avó, e é muito importante toda a experiência, todas as histórias que elas têm a oferecer pra gente. E eu acho que todos aqui gostam de escutar as histórias dos seus avós, de conversar com eles, de entender as experiências deles, e muitas vezes é muito louco você pensar que várias pessoas menosprezam isso, várias pessoas só abandonam os seus pais, os seus avós em um asilo para eles serem cuidados por pessoas aleatórias, e que parece que essas pessoas não sentem tanto amor e tanto apreço por essas pessoas. Por outro lado, existem várias formas de valorização e de incluir os idosos na nossa sociedade atual. E as mais famosas são programas de educação continuada, atividades culturais e físicas, projetos de voluntariado e a promoção de envelhecimento ativo. Só que muitas vezes a gente sabe que o Brasil é um país que ele
isola muito essas minorias. Então, muitas vezes, essas pessoas não têm todo esse suporte, elas não são totalmente incluídas na sociedade. E isso é um problema que eu acho que a gente deveria parar para pensar. Porque, como eu já disse, a população idosa é uma parte grande do nosso país. E, consequentemente, todo mundo vai envelhecer um dia. E eu acho que deve ser muito triste você ser excluído da sociedade, você ser tratado como diferente, você ser tratado como inferior. E eu acho que é o que essas pessoas sentem. E deve ser muito difícil para elas, porque muitas delas recorrem à família, muitas delas recorrem a apoios e, como eu disse, muitas vezes elas não têm esse devido apoio, esse devido apreço que elas deveriam ter. Eu acho que garantir o direito da população idosa, ele vai muito além do que a gente cumprir as leis, cumprir a legislação, cumprir políticas públicas. Eu acho que garantir o direito delas é você dar valor de quem já viveu, de quem tem experiência, de quem tem história para contar. Eu acho que deve ser muito divertido você ir para um lugar, para um abrigo de idosos e perguntar para eles sobre as experiências deles, perguntar para eles sobre o que eles passaram, escutar eles, e eu acho que deve ser muito bom para eles também, contar a história deles, porque eles não têm ninguém para contar. Eles vão ficar lá o resto da vida deles e não tem ninguém que eles possam ter esse devido apoio. E, além disso, eu acho que a gente precisa romper esse preconceito etário, e enxergar a velhice não como um fim. Porque, querendo ou não, como eu disse, todos nós vamos envelhecer um dia. E eu acho que a gente não precisa enxergar isso como o final da vida, como se agora a vida acabou, eu já tô velho, eu não posso mais fazer nada, eu não posso praticar nenhum esporte, eu não posso sair da rua porque vão me julgar, ou eu sou mais frágil. Eu acho que as pessoas não precisam pensar assim. Eu acho que as pessoas precisam pensar que essa fase da vida é uma fase de experiência, é uma fase de história e com um potencial de contribuição. Eu acho que a gente tem que valorizar o que os idosos construíram, que essas pessoas mais velhas construíram. Porque sem elas, querendo ou não, acho que a gente não teria a nossa escola, acho que a gente não teria internet, a gente não teria nada do que a gente tem hoje. E eu acho que é uma parte muito importante e que muitas vezes ela é negada, ela é invisibilizada. E eu acho que a gente deveria prestar mais atenção nisso e garantir o direito dessas pessoas. No livro mesmo, o Santiago, mesmo com todas essas pautas, todos esse preconceito, todo esse julgamento, ele nunca desistiu. E eu acho que é isso que a gente pode levar até para nós jovens, nunca desistir. Porque às vezes a gente enfrenta um desafio, a gente vê um obstáculo à nossa frente, a gente fala, nossa, eu não sou capaz para isso, não sou capaz de vencer isso. E muitas vezes a gente é sim capaz, a gente só precisa de força, a gente só precisa de vontade, de perseverança, porque é isso que acontece no livro. O Santiago, mesmo depois de tudo, mesmo de ter sido destruído, mas ele não foi derrotado. Ele sentiu que ele mesmo assim venceu, porque ele conseguiu se superar. E eu acho que é isso que todos nós precisamos. E assim como o Santiago, os idosos, eles têm muito a ensinar e têm muito o que falar pra gente, de contar pra gente. E eu acho que deve ser muito legal você, às vezes, perguntar pra alguém mais velho, tipo, você tá precisando de alguma coisa, você pergunta pra ela e provavelmente ela vai te dar uma resposta clara, uma resposta boa, uma resposta que vai realmente te ajudar, porque ela já experienciou aquilo várias vezes e ela sabe o que vai ser melhor pra você. E eu acho que cabe à sociedade aprender a escutar e respeitar os idosos, porque sem eles a gente não seria nada, porque eles que construíram a nossa sociedade atual. E eu acho que a gente precisa levar isso em conta, como eu disse, não só no cumprimento de leis, mas eu acho que também de valorizar todo esse trabalho que eles tiveram. É isso, obrigada.